deu uma ampliada na palavra, a gente poder entender com alguns detalhes, amém? Abra sua Bíblia comigo, 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15. Samuel, capítulo 15. Todo mundo achou? Vamos ficar à vontade, você tem pressa ainda. Tem um telão aqui, mas é muito importante que a gente leia a nossa Bíblia também. Não é para quem não trouxe, é para quem não tem Bíblia. 1 Samuel 15, versículo 1, amém? Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando sair do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo que lhes pertence. Não os poupem. Matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos, jumentos. Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos queneus: retirem-se, saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua com eles, pois vocês foram bondosos como os israelitas, quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos, os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel: arrepende-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: grava isso, versículo 12. Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Quando Samuel encontrou Saul, disse: o Senhor te abençoe, Samuel. Eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então que balido de ovelhas é esse que ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: fique quieto, ou melhor, cale a boca. Samuel foi educado a escrever isso: cala a boca, Saul. Eu vou dizer para você o que o Senhor me falou durante a noite. Respondeu Saul: então diga-me. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel? O Senhor ungiu-o como rei sobre Israel e o enviou numa missão, ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerrei contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Porque se lançou sobre os despojos e fez com que o Senhor reprova? Disse Saul:
mas eu obedeci ao Senhor, eu cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram malhas e bois dos despojos, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de que o nosso sacrificássemos ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício. Repita, a obediência é melhor do que o sacrifício. E a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Deus o rejeitou como rei. Grava isso. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, o Senhor rejeitou você como rei. Peguei, disse Saul. É que pode, né? Só tirar alguma coisa de Saul que ele disse: estou repreendido. Violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Olha só, para agradar os outros. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo, para que eu adore o Senhor. Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor rejeitou como rei de Israel. O versículo 27, gente, para a gente poder terminar até o 29. Quando o Senhor se virou para sair, quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele, e o manto se rasgou. E Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel, e o entregou a alguém que é melhor do que você, aquele que é a glória de Israel. Não mente nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nos faça entender a sua palavra, Pai. Tira do nosso coração todo orgulho, toda soberba, toda resistência, Pai. Que a sua palavra nos quebre essa noite, Senhor, e nos refaça, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Amém, irmãos. Sabe, irmãos, tem domingos que a gente vem para cá, Sorenzo, e a gente prega uma palavra vivalista. O que é palavra vivalista? Deus é contigo, irmão. E Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Às vezes a gente vem e prega uma palavra evangelística. O que é palavra evangelística? O Senhor morreu na cruz do Calvário por você. O Senhor te salvou. Você precisa se arrepender do Senhor. Às vezes nós pregamos uma palavra com mais profundidade. A gente começa a ministrar sobre o Espírito, que eu iniciei a semana passada. E a gente vai. Mas tem dias que o Senhor nos traz para poder nos dar confronto e nos quebrar no meio, nos fazer entender quem nós somos e da onde nos tirou. Terça-feira eu preguei essa palavra aqui na rede de jovens, né, Larissa, sobre obediência. Hoje eu só expandi ela. Uma das coisas que eu me destaco nessa passagem, só para os irmãos entenderem. Olha o que acontece. Samuel chegou até Saul e falou com Saul para que ele e o exército todo fosse até os amalequitas, para destruir os amalequitas. Os amalequitas eram um povo inimigo de Deus, amém? Esse povo amalequita, ele fez mal para o povo de Israel quando Israel foi sair do Egito, depois de ter ficado no cativeiro de mais de 400 anos. Então chegou o dia da sentença dos amalequitas. Porque se tem uma coisa, irmãos, que Deus não esquece, é a palavra que ele libera. Deus havia liberado uma sentença sobre os amalequitas e chegou o tempo da sentença se cumprir, meu irmão. Se nós achamos que aquilo que nós plantamos nós não vamos colher, nós estamos enganados. Romanos 2,6: e Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Então a sentença chegou para os amalequitas. E o Senhor falou: olha, vocês vão lá nos amalequitas e vai destruir tudo. E Deus falou: vocês vão exterminar os adultos, as crianças, vocês vão exterminar os bois, os animais, tudo, vocês vão acabar com o povo amalequita. Pastor, mas as crianças inocentes, irmão, não se preocupe, as crianças, por causa da pureza e inocência, elas voltam com o Senhor imediatamente.
estava corrompido. Então a sentença de Deus veio por causa do pecado, por causa daquilo que o povo fez com Israel. Então Deus liberou a ordem para irem sentenciar os amalequitas. E Saul estava no governo. Quem que era Saul? Não era ninguém, irmão. Saul não era ninguém. Saul era um cara que tinha habilidade, era um cara que tinha beleza, era um cara que tinha popularidade, desenvoltura, conseguia. E aí um dia o povo levantou Saul para se tornar rei em Israel. E o povo começou a falar: não, nós precisamos de um rei aqui, nós precisamos de um rei aqui em Israel e tal. Então o povo levantou Saul para poder reinar em Israel. E o Senhor, não querendo, permitiu, porque nós temos a vontade permissiva e a diretiva de Deus. Pastor, o que é a vontade permissiva? De tanto burro que a gente é de pedir aquilo que nós não sabemos, Deus permite para a gente entender que aquilo que nós pedimos não é bom. A diretiva é: Deus permite diretamente alguma coisa. Então tem coisas que são permissivas. Então, por causa da vontade permissiva de Deus, Deus permitiu que Saul fosse levantado. Só que quem levantou Saul foi quem? Todo homem que o povo levanta, Deus derruba um dia. Todo homem que o povo levanta, Deus derruba. Por que, pastor? Porque a glória não vem de baixo, vem de cima. A unção não vem de baixo, vem de cima. O chamado não vem de baixo, vem de cima. Se Deus não vocaciona, não tente vocacionar alguém. O povo levantou Saul. É engraçado que Saul pecou e Deus tirou Saul do trono, mas Davi pecou e Davi continuou no trono, porque Davi foi levantado pelo Senhor. Homens que Deus não levanta por causa das habilidades. Homens que Deus não levanta por causa de que sabe fazer alguma coisa, porque é bom em alguma coisa. Deus levanta homens segundo o coração do homem. Deus não sonda o tanto que você sabe pregar. Deus não sonda o tanto que você sabe cantar. Deus não sonda o tanto que você sabe administrar. Deus sonda o seu estado no presente, como está o seu coração. É por isso que quando Deus rejeitou Saul, Deus virou para Samuel e falou: Samuel, eu já estou em busca de um homem segundo o meu coração. Saul era habilidoso, alto, mas Davi tinha um coração preso em Deus. Saul era popular, Saul não sei o que. Deus está pouco se lixando para isso, meu irmão. Deus quer alguém com o coração preso nele. Deus quer alguém com o coração rendido nele. É por isso que Deus levantou Davi. Porque Davi, pastor, por que Davi pecou? E Davi continuou no trono, mas Saul pecou e Deus arrancou Saul. Porque a diferença daqueles que Deus levanta é que aqueles que Deus levanta se arrependem de verdadeiramente, irmão. Davi talvez tinha o mesmo erro de Saul, mas Davi não tinha a vaidade que Saul tinha. A Bíblia diz que o profeta uma vez foi procurar Saul. Aonde está Saul? Aonde está Saul? Alguém falou para o profeta, ele foi lá para o monte lá para poder consagrar um negócio para ele mesmo lá. Pastor, da onde que parte a desobediência? Da sua vaidade. E querer ser alguém que você não é. E querer se levantar para se mostrar. E querer fazer gestão de alguma coisa onde Deus não te colocou naquele lugar. Quero que vocês entendam que a desobediência veio sobre alguém que é vaidoso. Lúcifer. Mas o pastor Lúcifer era um cara de luz. Até os caras e mulheres de luz podem ser desobedientes a Deus. Então a desobediência, nós ministramos a religiosa, a desobediência nasce na vaidade. Deus falou com Saul: Saul, vai lá, Saul, e quebra tudo, mata tudo, acaba com tudo e tudo mais. Saul foi, irmão. Saul foi, 200 mil homens, Saul foi.
Agag, que era o rei dos amalequitas, ele segurou. É para quê, pastor? Vou explicar para quê? Ai, gente, peguei o rei aqui, olha agora, rei. E agora, rei? E agora? Para mostrar que ele tinha pego o rei, para mostrar que o rei estava sob o domínio dele, para mostrar para o rei que o rei tinha autoridade. Irmão, você não precisa de mostrar nada para ninguém, você precisa obedecer a palavra de Deus. Aí ele virou e falou assim: não, mas agora nós vamos lá. Poupou Agag, o rei dos amalequitas, e ainda segurou a melhor parte dos animais. Aí Saul chegou, Samuel chegou para Samuel era profeta, sacerdote e juiz em Israel. Samuel foi levantado quando era criança no quarto dele. É por isso que eu te falo uma coisa: é no quarto que as coisas acontecem. É na noite que Deus te chama, é no secreto que Deus te chama. Aí Samuel chegou e falou: Saul, por que você desobedeceu a palavra de Deus? Aí Saul virou para Samuel e falou assim: eu desobedeci, eu segui tudo que Deus mandou. Foi Saul. E essa zoeira de boi que eu estou escutando? E essa zoeira de animal que eu estou escutando? Não, mas era para você ter matado tudo. Por que você... Aí Saul falou assim: não. É porque a gente escolheu as melhores partes de todos os animais para poder sacrificar para Deus. Não porque eu estou fazendo para Deus, não porque eu faço isso para Deus, não porque eu estou servindo a Deus, não porque isso é para Deus. Não, às vezes é para você mesmo que está servindo. Às vezes você está fazendo para você mesmo. Nem tudo que nós fazemos para Deus é o que Deus quer que nós façamos para Ele. Deus mandou matar todo mundo, mas Saul segurou o rei e os animais loucos e falou: não, isso aqui é para sacrificar para Deus. Aí Samuel, o profeta, falou assim: não, mas para Deus é melhor a obediência do que o sacrifício. Pastor, então quer dizer, presta atenção, você vai entender esse versículo como você nunca entendeu na sua vida. Deus falou para Saul: o que eu desejo não é sacrifício, mas é obediência. Ah, pastor, então eu não tenho que me sacrificar para viver tudo isso que eu tenho aqui? Sim, irmão. Presta atenção. Eu larguei no Rio 16 anos. Eu renunciei a um salário alto para viver para o Senhor. Eu sacrifiquei meu emprego? Sim ou não? Sim. O que Deus rejeita é sacrifício ligado à desobediência. O que Deus rejeita é sacrifício ligado à rebeldia, à vaidade humana. Todo sacrifício que você faz que não tem fundamento naquilo que Deus te falou para fazer, então esse sacrifício não vale nada. Nós precisamos entender que nós não podemos ficar vivendo de acordo com a nossa vaidade humana, de acordo com a nossa vontade. Nós precisamos ser fiéis naquilo que Deus Ele já estabeleceu. Não tente estabelecer algo novo. A palavra já existe na eternidade, meu irmão. Às vezes nós estamos estabelecendo uma medida nova. Às vezes a gente quer estabelecer uma palavra porque falou isso, meu irmão. Tudo que você precisa está aqui. A vontade de Deus está aqui. A maior profecia, a maior revelação, o maior fundamento. Vou deixar ele tanto, filho. O maior fundamento, a maior direção. Tudo que nós precisamos está aqui. Não está nas luzes, não está no caminhão. Eu quero isso tudo aqui, tanto faz para mim, meu irmão. A palavra é o que nós precisamos. Isso daqui, irmãos, caiu. Talvez é Deus dizendo: eu estou cumprindo. São as minhas necessidades. Se alguém quiser, são 3. Se alguém quiser pegar uma e nos honrar, fica à vontade. Estou falando, isso que eu coloquei no meu secreto. Falei: Senhor, eu preciso dessas 3 necessidades aqui, Senhor. Aí eu coloquei na minha Bíblia aqui, crendo que o Senhor vai fazer esse mês ainda. No último domingo do mês eu volto e falo para os irmãos: Deus fez, né? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, meu irmão, tudo que você precisa é a palavra do Senhor.
Samuel chegou e liberou uma palavra: você tem que fazer isso. Versículo 33, Samuel, porém, disse: assim como a sua espada deixou mulheres sem filhos, também sua mãe entre as mulheres ficará sem o seu filho. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Samuel foi lá e matou Agag na frente de todo mundo com a espada. Imagina que cena chocante, irmãos. Imagina que cena chocante. Tem um cara que é só rei na sua frente. Você não faz o que Deus te pediu para fazer. Aí chega alguém, pega uma espada, só um desobediente, rebelde, vaidoso, pegou a espada. Aí fala que Samuel despedaçou o rei Agag. Nossa, falou, pastor, falou. O que ele falou? Sai daqui, falou. Nossa, pastor. Nossa, falou. Falou, quer dizer, Espírito, está arrependido. Falou, pastor, falou, sai fora. Lá ele, pastor. Aí, irmãos, o espírito de distração falou, me dividiu diretamente. Aí, irmão, o que acontece? O profeta Samuel veio só e se despedaçou Agag. Por quê, irmão? Porque fruto da desobediência você destrói. Fruto da desobediência você mata, cara. Fruto da desobediência você arranca da sua casa. Fruto da desobediência você expulsa da onde você está. Agag era fruto da desobediência de Saul. Então, se Saul não era homem para tirar o fruto da desobediência, um profeta teve que ir lá para tirar. Já mandará sua e cantará na chave. Assusta, irmão. Você quando o espírito vem na velocidade que eu consigo me segurar, meu irmão. É porque eles não estavam no sermão. Teve gente que fez assim, ó. O Luizinho estava adorando ele hoje assim, né? Ó. Cheguei a perder o Luizinho. Que foi? É como eu assim. Quase não teve tempo de vir voltar para falar sobre a feira. Então, irmão, porque às vezes o que acontece? Isso não estava no sermão. Então, quando vem a revelação logo na hora, vem com uma intensidade. Aleluia. Fruto da. Por que Samuel foi lá e despedaçou Agag? Porque fruto da desobediência você despedaça. Tudo que você está produzindo debaixo de obediência começa a despedaçar nessa noite. Tudo que você está produzindo debaixo de rebeldia começa a despedaçar nessa noite. Começa a tirar da sua casa, começa a tirar da sua vida, começa a tirar da sua. Você entendeu? Todo fruto de desobediência começa, meu irmão, a arrancar fora. Então, meu irmão, eu queria falar isso para os irmãos sobre antes da gente começar a pregar, amém? Eu queria trazer Saul primeiro. Por quê? Porque Saul, ele desobedeceu. Aí eu acho uma passagem aqui que fala, que eu acho assim, maravilhoso. Deus vira para Saul e fala assim: Saul, da onde eu te tirei? Eu te tirei do simples, te coloquei aqui para governar Israel. Da onde você veio, Saul? O que Deus está falando com Saul? Ah, Deus está jogando na cara de Saul, pastor? Não. Deus está fazendo Saul entender que ele não era ninguém e também não era ninguém naquele momento. Não é porque Deus te colocou no lugar de governo que você é maior do que o Senhor, maior do que a palavra dele. Não é porque eu sou pastor que eu sou maior do que a palavra que Deus libera aqui. Não é porque você é ministro de louvor que você é maior com a unção que sai do pastor de vocês. Não é porque você trabalha com o ministério de sonoplastia, na Kids, que você. O que Deus está dizendo para Saul é que Saul, antes de Deus chamá-lo, ele não era ninguém. Mas quando Saul virou rei de Israel, ele também era ninguém. Ele era apenas alguém que tinha que obedecer a palavra de Deus. Pastor, o que nós somos em Deus? Instrumentos da obediência. Instrumentos da obediência de Deus. Saul era rei. Saul, ele achava que podia fazer qualquer coisa porque ele sabia guerrear. Saul, ele achava que podia deixar e desobedecer. Irmão, eu quero que os irmãos entendam aqui que não é uma palavra para emocionar você. Saul desobedeceu a palavra direta de Deus.
Por que, pastor? Por causa da vaidade, por causa da rebeldia, porque ele não tinha um coração segundo o Senhor. Mas Davi tinha. E aí vamos lá, João 14:15, abre nós aí, Flavinho. Vamos ler junto aqui, ó. João 14:15. O apóstolo Júnior fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim: olha, Saul estava no governo e reinando, estava ganhando nações, guerreando, ganhando guerras e tudo mais. Ele foi nos amalequitas, matou todo mundo, pegou Agag, tudo, ok, amém, irmãos? Estava dando certo, mas Deus não tinha aprovado. O apóstolo Júnior sempre fala isso: nem tudo que está dando certo é porque Deus está aprovando, nem tudo que está funcionando é porque Deus está aprovando. Hoje é um dia que Deus está descendo para a gente na casa do oleiro, igual fez com os jovens na terça. Só que os jovens foi mais macio, porque senão os jovens correm. João 14:15. Obedecer a palavra é prova de que você ama a Deus. João 14:15. Se vocês me amam, quem ama Deus aqui? Aleluia. Quem ama Deus aqui? Agora, quem está obedecendo a palavra de Deus? Fica tranquilo, irmão. Na terça-feira não teve nenhum jovem que levantou a mão nesse momento. Por que, pastor? Porque o amor é fruto da obediência. Eu não amo a minha esposa porque eu digo eu te amo. Eu amo porque eu zelo e respeito por ela. E ela é a mesma coisa que eu. Porque eu sou fiel a Deus, a ela. Isso é prova de amor. Então, obedecer a palavra é prova que você ama a Deus. Se vocês me amam, obedecerão aos meus. Porque chegando a dizer, eu amo o Senhor, mas não obedecer a palavra. Aquilo que sai da sua boca, o Tiago falou assim: aquilo que sai da sua boca tem que estar alinhado com aquilo que está dentro de você, com aquilo que está dentro do seu coração. Então, se você ama a Deus, então você precisa obedecê-lo. E quando você obedece a Deus, automaticamente você está exercendo amor por Ele. Então, a obediência à palavra é a prova de que você de fato ama o Senhor. Por quê, pastor? Porque o amor a Deus está banalizado. As faixas: eu amo Jesus, eu amo o Senhor, eu amo Deus. Esse dia eu vi uma influência falando no podcast: Deus é minha vida, não é nada. Abre os stories daquela mulher, gente. Deus é minha vida. Pelo amor de Deus, gente. A sua vida tem que estar de acordo com o que sai da sua boca, senão você é um hipócrita. Senão eu sou hipócrita. Se aquilo que eu falo não condiz com o que eu vivo, eu sou hipócrita. Luiz Emílio diz assim: olha, eu não tenho que pregar o que eu vivo, eu tenho que pregar a palavra. Mas assim que eu pregar a palavra, eu tenho que viver o que eu preguei dela. Então nós não temos que subir no altar e começar: eu faço isso, eu fiz aquilo, eu sou assim mesmo. O público é para pregar a palavra de Deus. E aí, quando eu acabar de pregar a palavra de Deus, aí eu saio e começo a viver a palavra que eu preguei. Por quê, pastor? Porque a minha vida não te santifica, mas a palavra te promove em Deus. Então nós temos que entrar para esse lugar de entender que o amor por Deus, ele na verdade é fruto de obediência. Eu vou te dar um conselho essa noite: para de medir o quanto você ama, comece a medir o quanto você obedece a Ele, porque é isso que vai dizer o quanto você ama o Senhor. É isso que vai dizer o quanto você ama o Senhor. Amém? João 14:15. João 15:14, agora, Flavinho. João 15:14. É igual briga de mulher e marido, né? Quando o marido faz alguma coisa,
Aí a mulher, o marido faz alguma coisa, a mulher fala: você não me ama nada, você fez negócio, não me ama nada, só faz de mim, eu me amo aquilo. Por quê? Porque quando você se submete, você ama, você prova que ama, você prova que gosta. Quando eu sou fiel à minha amizade com o Flavinho, eu provo que eu amo o Flavinho, né, Flavinho? É um menino bonito, é. Então, João 15,14, Flavinho vai casar dia 7, irmãos, amém? Amém. Dia 6, Dia 6, Dia 6 é. Não é dia 7? Dia 6 é. A Duda tá bem. Eles já não estão aguentando mais, tá bom, dia 6 Ô Duda, eu acho que vai ter que falar mais dela. aguentando mais, já está aguentando mais, dia 30, pelo amor de Deus. João 15,14. João 15,14. Hein? Eu entrei solteiro, mas acho que eu vou sair casado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. João 15,14. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu. Você não é amigo de Jesus porque você vem na igreja. Você não é amigo de Jesus porque você vem na igreja. Você é amigo de Jesus porque você obedece aquilo que Ele diz. Então, assim, a obediência, quando eu obedeço a Jesus, eu me torno amigo dele. Pastor, como que eu me torno amigo de Jesus? Se fizer o que eu. E não está muito banalizado esse negócio, irmão. Está muito banalizado esse negócio. Eu amo Jesus, eu sou amigo de Jesus. Não, amigo, não, irmão. Até para se tornar amigo de Jesus tem fundamento bíblico. Para amar Jesus tem fundamento bíblico, tem princípio. E nós nos movemos os princípios. Então, deixa eu falar, eu sou amigo de não. Amigo de Jesus é quem obedece a palavra, é quem faz o que Ele ordena. Então, João 15,14, quando eu obedeço Jesus, eu me torno amigo dele. Atos 5,29 agora. Atos 5,29. Pedro e os outros apóstolos responderam. Susto não. Eu achei que ela falou. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos. Mas não é chegar em casa, sua mãe fala assim: filho, faz não, obedecer só a Deus agora, vamos sair fora. Tá vendo isso? Não, vou obedecer só a Deus agora, pai. Vou dar um exemplo para vocês, irmãos. Eu trabalhei, irmãos, 16 anos em escritório. 16 anos em escritório. E assim, por várias vezes eu tive a oportunidade de contar uma mentirinha. Eu só ligava, não aconteceu isso, que coisa que pai e tal. Por diversas vezes. O que aconteceu? O cliente ligava, o representante ligava, o pessoal ligava e tal, o chefe pedia, e tudo mais e tal. E eu tinha que contar mentirinha. O produto está pronto? Não, rapaz. Produto? Está ficando pronto que já, rapaz. Está doido? Mas um disse para vir buscar, não estava nada, mentira, irmão. Não estava nada. Estou falando que eu tive oportunidade, amém? Pelo amor de Deus. Entendeu? Às vezes o cara. Quando a primeiro a gente obedecer a Deus, vou falar de novo para mim. Quando a gente precisa obedecer primeiro a Deus do que aos. Quando a gente se submete a obedecer os homens, contrariando a verdade bíblica, nós estamos desobedecendo ao Senhor. Por mais que simples que seja, quando você obedece aos homens, contrariando uma verdade de Deus, você está desobedecendo a Deus diretamente. Porque tem gente que prefere mentir para agradar os outros. Eu acho que já tem algumas pessoas que me conhecem. Se eu tiver que falar, irmãos, eu falo, a gente discute qualquer, depois a gente se ama, mas tudo segura com verdade e com posicionamentos. Então a gente precisa
precisa entender que nós não podemos obedecer primeiro os homens. Nós não podemos nos submeter à mentira dos homens e desprezar a verdade de Deus, irmãos. Por mais pequenininho que seja, a Laís esses dias mesmo, depois eu tento cortar isso no vídeo, Laís esses dias mesmo, não vou citar, né? Mas esses dias me teve a oportunidade de falar para Laís, faz isso e tal para mim, porque eu não estou podendo e tal, e depois que vai, você fala isso, a Laís não, eu não vou falar. Você vai lá e eu não vou falar. Por que, irmãos? Porque nós precisamos obedecer primeiro a Deus, ao Senhor. Mas nós temos medo, sabe de quê? A gente tem medo de se posicionar e perder o emprego. A gente tem medo de se posicionar e perder amigos. A gente tem medo de se posicionar e perder famílias. Mas se você não posicionar, você vai acabar perdendo ele. Você vai perder Jesus. Você vai perder a palavra. Tudo passa, até uva passa. Mas o Senhor diz, mas a minha palavra, isso é isso. A minha palavra não passará. Ou seja, a sentença que foi liberada pela palavra vai chegar sobre aqueles que impiedosamente desprezaram a obediência ao Senhor. Aleluia! Então, irmãos, Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos. Começa a se posicionar, irmão. Irmão, existem jeitos de se posicionar, não existem jeitos. Talvez você não consiga se posicionar diretamente, que é uma pancada só. Eu sou assim, quando vou me posicionar de uma vez só, é uma pancada, uma rasga só. Mas existe meios que você vai equilibrando. Eu lá no emprego lá é assim, nas empresas é assim, eu ficava de uma melhoria agora, quando você está caro, e para não cair, irmãos. Porque nós somos, a Bíblia diz que nós somos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Nós somos rodeados de pessoas que não conhecem Jesus, então para elas isso é normal. Não é que isso é pecado, isso para elas é normal. Mas para nós não. Na rede eu falei, se você já conheceu o Evangelho, já era. Você não precisa ser de igreja nenhuma, você não precisa ter ministério nenhum, você não precisa ter responsabilidade nenhuma na igreja, mas conheceu a palavra, teve contato com a verdade, já era. A Bíblia diz que a ira de Deus vai vir sobre aqueles que conhecem, mas não se submetem. Não, eu não sou da igreja, para mim tanto faz, não conhece o Evangelho. Já era. Deus, a Bíblia fala que Deus perdoa o tempo da ignorância, mas o tempo do conhecimento Deus não despreza. Isso é muito sério, irmãos. Eu falei esse negócio, eu estava no cabelo do tal de que Isaías 1,19, Flavinho. Isaías 1,19. A gente já está partindo para o fim aqui. Mas eu creio que alguns irmãos aqui querem. Isaías 1,19. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta. Ser obediente me faz viver melhor na terra. Eu conheço muita gente que não tem 100 mil no banco, mas vive melhor do que pessoas que têm 1 milhão na conta. É isso que está falando aqui. A Bíblia não está dizendo, irmãos, eu quero que vocês pensem o seguinte: a Bíblia não está dizendo que você vai ser o mais rico da terra, você vai comer os melhores frutos dessa. Imagina que a terra é um jardim muito grande, mas os melhores frutos são para você, que obedece a Deus. Pastor, e quais são esses frutos? Começa a refletir quais são os frutos, irmãos. Os frutos que Deus gera, os frutos que Deus estabelece, os frutos que vêm do céu. Qual que era melhor, a comida do Egito ou a dormir que caiu do céu? Quando o Senhor diz: se
estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. O Senhor dizendo: quando vocês se submetem à obediência, eu cuido de vocês. Como eu vou cuidar de um filho que foi embora de casa? O filho pródigo. Como que o pai ia cuidar do filho pródigo, sendo que o filho pródigo foi embora de casa? Como que Deus vai cuidar de alguém se alguém não quer se submeter ao Senhor? O que o Senhor disse: se vocês obedecerem, então vocês vão comer o melhor dessa terra, eu vou cuidar de vocês. 1 Pedro 1,14. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. A obediência nos ajuda a não voltar a ser o que a gente era e viver no erro de novo. O que o Senhor está dizendo aqui em 1 Pedro 1,14? Como pessoas obedientes, como filhos obedientes, não se deixem moldar, ou seja, enquanto você estiver numa posição de filho obediente, você não vai se amoldar de novo aos seus desejos carnais de antes. Enquanto você estiver gastando a sua vida obedecendo ao Senhor, vou repetir. Enquanto você estiver gastando a sua vida obedecendo ao Senhor, você não vai voltar a se amoldar à sua vida antiga mais. Por quê, pastor? Porque o que domina a minha vida agora é a palavra. O que governa a minha vida agora são os princípios do Senhor. O que me faz agora viver é a palavra que eu recebi de Deus. Pedro está falando sobre o tempo da ignorância. Por quê? Porque quando você não conhecia, você era ignorante no conhecer, você não conhecia o Evangelho. Mas quando você se torna o Evangelho, quando você se torna agora alguém que crê no Evangelho, você tem por obrigação a obedecer a palavra que te foi entregue. E a partir daí você não retorna mais para o seu estado anterior, que é vivendo os mesmos desejos que você vive, os mesmos desejos que você tinha, as mesmas intenções que consumiam você, os mesmos desejos que te consumiam antes. A palavra começa a governar o seu coração, a palavra começa a governar a sua vida, e você não quer mais viver lá para fora, você não quer mais viver por aquilo que você é, você começa a viver para o Senhor. Nada do que você era faz sentido mais para você, nada do que você era faz sentido mais, irmão. Por que, pastor? Porque Paulo diz: tudo que eu conhecia passou a virar esterco perto daquilo que eu conheci de Jesus. O que Paulo quis dizer com isso, irmão? Que a sua vida antiga precisa virar esterco. Só que tem gente comendo o próprio esterco. Tampa a perna, não tem não. Se tampar a perna para volta, tudo está aí, né? Porque Deus me quebrou no meio do quarto, depois quebrar aqui. Tem gente que come do próprio esterco. Do próprio esterco. Pastor, quem? O irmão do lado? Não, você. Às vezes nós somos levados pela vaidade a comer aquilo que não faz parte mais da mesa de Jesus. É isso que Saul fez. É isso que Saul fez. O filho pródigo foi o quê? Isso mesmo, negócio de porco. E ficou comendo aquele negócio de porco. Você acha que a Bíblia quis contar uma história triste? Não. A Bíblia só quis dizer que quando alguém sai da obediência do Pai, ela desce para um lugar de depravação espiritual, mental, psicológica, emocional, carnal, espiritual e por último familiar. Porque quando alguém sai da desobediência de Deus, ela perde tudo depois da casa do Pai. Ela vai se esfriando com tudo. Aí por último, Pai, parti.
46. Pastor, como eu não vivo no erro, vivo então obedecendo a Deus. Aí eu vou no culto de domingo, irmão, nem vem. Se você acha que vir no culto de domingo e obedecer a Deus, você está errado. Eu estou te ensinando agora o que é obedecer a Deus, amém? O culto de domingo, o culto de quarta, a rede de jovens, a rede de mulheres, a rede de homens, o máximo que vai fazer é te ensinar como obedecer, mas você que deve obedecer. Aqui é um lugar onde Deus injeta combustível em você e traz luz, clareia, traz luz. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? É o penúltimo, irmão. Tem muita gente que fala que respeita a Deus, mas não obedece. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Aqui, ó. Escuta o barulho do coração. És meu respirar, és meu respirar. Nem sei qual é a causa do irmão, porque eu é isso. Só tu és santo. Sabe o jeito que o pastor Luiz é? És meu respirar, paz do Senhor, irmãos, a paz. Aí chega em casa, só falta chamar a esposa de piranha, só falta chamar o marido de cafajeste. Aí bate no filho como se o filho fosse um homem de rua, igual ele bateu no rapaz que foi de Bíblia. A sua vida aqui na igreja precisa ter respaldo para a sua vida fora. Que você vive aqui, você precisa viver lá fora. Nossa, pastor, mas que palavra dura. Como é que não terminou? Não, fica tranquilo. Senhor, Senhor, e não fazem. O que o Senhor está dizendo? Cara, até quando vocês vão ficar dizendo Senhor, Senhor, Tu és, e não vão fazer o que eu estou falando para vocês fazerem? Deus, eu quero liberar, Deus está indignado. Com as pessoas que dizem Senhor, Senhor, mas não obedecem a palavra dele. Essa noite é a noite da gente voltar e tomar uma decisão de obedecer, de se aprofundar naquilo que Deus está nos chamando, irmão. Aleluia. O último para a gente terminar agora, Deuteronômio 11, 26. Deuteronômio 11, 26. Diz assim, ó. Prestem atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vou passar. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje estou dando a vocês. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje ordeno a vocês para seguir deuses desconhecidos. Só para poder a gente terminar, irmão, a obediência te protege, a obediência te guarda, a obediência te livra da ira de Deus. O Espírito Santo, ele pode consolar você. Jesus, ele pode ter te amado tanto. O Pai pode ter te amado tanto através de Jesus. Jesus pode ter te amado tanto que veio na terra, morreu por você. O Pai pode ter dito: vem a mim, vem. Mas a ira de Deus, ela está ativa sobre aqueles que desobedecem a palavra dele. O que eu creio, irmão? Salmo 147, 148, Deus liberou. Salmo 148, Deus liberou uma palavra, amém? Salmo 148. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela corre veloz na terra, fazendo aquilo o que Deus ordenou. Nesse exato momento, a palavra de Deus está correndo sobre a terra.
dentro da palavra de Deus há a ira de Deus, que é impossível de alguém segurar ela. Impossível. Então, irmão, não vai ser filme de terror, irmão. O que acontece, irmão? Enquanto nós obedecermos, nós vamos receber bênção. Mas se nós desobedecermos, o caminho é maldição. Eu vou te falar, só para a gente terminar agora. Quando você não obedece ao Senhor, melhor, como eu posso dizer? Quando você não obedece ao Senhor, automaticamente você está desobedecendo. É lógico, assim. Esqueci. Mas, lembrei. Quando você, se eu não obedeço, automaticamente eu estou desobedecendo. O que eu estou dizendo aí? Pegou alguém, porque eu vou explicar para os irmãos. É difícil, irmão, calma. Eu demorei uma madrugada para entender. Peraí. Você está rindo? Quando você não obedece a Deus, automaticamente você está desobedecendo ao Senhor. Presta atenção. Às vezes você vira para alguém e fala assim: e aí, cara, você está desobedecendo a Deus? Você fala: eu não. Então você está obedecendo? Não. Por quê? Porque ninguém quer ser visto como errado. Ninguém quer ser visto como errado. Ninguém quer ser visto como aquele que precisa de mudança, como aquele que precisa se arrepender, como aquele que precisa entrar para um lugar de temor e arrependimento no Senhor. Terça-feira eu falei com os jovens aqui: quem ama Deus? E quem obedece? Meu filho, reinou um silêncio na igreja. Eu estou sozinho. Por quê? Porque isso não é para condenar ninguém, amém? Isso é para nos fazer ir para uma reflexão de que nós às vezes estamos achando que nós estamos debaixo de obediência, mas nós não estamos debaixo de obediência. Vir nos cultos não é suficiente, você precisa entregar a sua vida para Jesus. Vir nas programações não é suficiente, você precisa ter um compromisso com Ele. Pode continuar vindo, irmão. Venha. Pelo amor de Deus, venha nas quartas, venha nos domingos. Até falando pra gente que vem nas redes jovens, vem todo, irmão, vem todas. Mas se posiciona também. Entrega a sua vida para Ele. Começa a viver no lugar de obediência ao Senhor. Pastor, você está pregando isso por quê? Porque a desobediência vai gerar ira em você, sobre você. A desobediência vai gerar a ira de Deus em você. Aleluia. Então eu quero convidar aqui a Kézia e a Priscila, para a gente poder ministrar um louvor em nome de Jesus. Vem cá, filhos. Aleluia. Aquele último louvor, terceiro. Quero convidar a igreja para ficar de pé, para a gente poder adorar. Para a gente poder declarar a Ele adoração, declarar a Ele o governo. Talvez você venha para cá com a expectativa de receber uma palavra. Nossa, essa palavra vai mudar, meu irmão. Mas às vezes o que vai mudar a sua vida é uma mudança sua. Às vezes a gente espera muito uma palavra que nos mude, mas na verdade a mudança quem tem que fazer somos nós. Eu não sei qual foi a expectativa do seu coração em vir hoje para o culto, mas eu quero dizer que você vai sair daqui livre em nome de Jesus. Livre em nome de Jesus. Aleluia. Se entrega para o Senhor essa decisão. Vamos adorar o Senhor com intensidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode colocar. Talvez é o momento de você se posicionar em Deus agora. Porque tem dois tipos de posicionamento, irmão: o espírito e o físico. O físico, você se posiciona onde você está.
o espírito, você se posiciona dentro daquilo que você é. Então talvez você precise se posicionar no espírito, em Deus, se arrepender e se entregar para Ele nessa noite, em nome de Jesus. Fica à vontade, adora o Senhor. Começa a declarar isso para Deus essa noite.